aqui para o nosso segundo vídeo, trazendo a aplicação prática desse lindo recurso. O que a Bíblia diz? Já fizemos esse recurso. Não fez? Procura lá no outro vídeo, porque tem passo a passo. E nesse vídeo eu vou te dizer como que você pode aplicar esse recurso. Porque professor de ministério infantil precisa ficar atento, porque às vezes você faz um recurso super elaborado e usa apenas uma vez. Não. Com esse daqui não, com esse recurso você vai poder fazer muita coisa legal com ele. Então vamos lá. Não esquece de curtir, deixar aqui seu comentário e compartilhar lá com as tias do Ministério Infantil. O que a Bíblia diz? Coloquei a minha Bíblia aqui. Eu gosto muito de pensar nisso, como que eu vou apresentar o recurso. Então a gente usa muito esse daqui, ó. E a gente coloca em cima da mesa e eu deixo a Bíblia aqui. Pra quê? Para que eu possa ir explicando e abrindo. Ele tá aqui num suporte bom, num encosto firme. Posso pôr uma fita crepe aqui. Isso é algo bem legal pra gente pensar. E como que você pode utilizar esse recurso? Você pode colocar o texto bíblico da sua lição nessa Bíblia, nesse recurso. Por quê? Porque é muito importante ter um versículo em cada princípio bíblico que você está ensinando, tá, professor? E é interessante a criança memorizar o versículo da palavra de Deus. Nós não tiramos isso da aula bíblica. Muitas pessoas foram chegando no Ministério Infantil e não aprenderam ainda a respeito da importância da memorização da palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coração a gente interpreta, pode interpretar também como mente. Então, guardar é memorizar. Ela está aqui, quando eu precisar, ela está guardada aqui na minha cabeça. E o que a gente... Então a gente sempre pode dizer para as crianças, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que a gente está aprendendo hoje? Hoje nós estamos aprendendo sobre a utilidade da Bíblia, no quanto a Bíblia ela é útil, para que serve a Bíblia. E olha o texto bíblico que está escrito aqui. Daí você lê com as crianças esse texto bíblico junto com elas. Outra coisa que você pode fazer é apresentar personagens. Hoje, na nossa aula, a gente vai aprender o que a Bíblia diz sobre esse homem aqui. Como é o nome desse homem? Daí você escreve lá. Apóstolo Paulo. Daí você escreve Paulo. Aqui. Paulo. O nome dele era Paulo, mas antes de se chamar Paulo, ele tinha um outro nome. Que outro nome será que era esse? Daí você fala com as crianças, pode achar o texto bíblico e daí colocar lá, Saulo, isso mesmo. Antes ele se chamava Saulo, mas nós conhecemos mais ele como Paulo. E o apóstolo Paulo, ele foi o quê? Um missionário, ele abriu muitas igrejas e ele escreveu vários livros. Quais foram os livros da Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu? Daí você vai lá, pesquisa com eles e coloca lá os livros que ele escreveu da Bíblia. Olha, coloca 2 pontos e as crianças vão pesquisando. Vamos pesquisar aí lá no Novo Testamento. Vamos abrir a partir dos evangelhos, depois dos evangelhos, vamos ver lá quem escreveu. Daí junto com eles vocês vão vendo quem escreveu e vão colocando aqui e assim vocês vão aprendendo, as crianças vão interagindo e vocês vão anotando aqui características, curiosidades sobre esses personagens bíblicos. Olha que aula legal, dá pra fazer muita coisa. Então, esse daqui também é um papel impermeabilizado, que nem esse daqui. E o que eu quero dizer pra você é que você pode reutilizar esse material, porque você pode limpar essa tinta. Essa caneta que eu utilizei aqui é a caneta permanente.
caneta para escrever em CD, tá? Caneta para retroprojetor, para CD com tinta permanente. Quando você quiser reutilizar esse material, você limpa ele com álcool. Vou mostrar para vocês. Você pega um paninho com álcool, tá? Molha. É claro que você não precisa fazer isso na frente das crianças, tá? É adequado que você não faça perto das crianças. Ou você leva um saquinho lá, ele no saquinho. E daí você pode limpar. Olha como sai tudo! Limpa direitinho. É só você pôr um pouquinho de força e sai todinha essa tinta, ó. Tá? Então, esse recurso você pode reutilizar ele, porque você pode ir limpando. Por isso você pode trocar esse versículo aqui e colocar cada versículo em uma aula. Eu gosto muito de falar sobre a Bíblia. Meu avental é sobre a Bíblia. E eu acho que nós precisamos, nós como educadores cristãos, precisamos gerar no coração das nossas crianças um amor pela palavra, amor e respeito. E esse recurso, essa lição que a gente trouxe hoje, ela vai incutir na mente das nossas crianças que o nosso referencial para saber o que é certo, o que é errado, buscar conselho, buscar sabedoria, é a Bíblia. Por isso que se chama o que a Bíblia diz. Então você deixe bem claro para as crianças. A aplicação prática dessa lição seria assim, seria essa. A Bíblia tem sempre a palavra final em todos os assuntos para nós. Ou a Bíblia é o nosso referencial de vida. E a gente vai sempre procurar o que a Bíblia diz. E é com isso que nós vamos ficar para viver, para nós, para nossa vida. É a palavra final. Olha que importante. Olha que recurso mais lindo, que útil. E quanta coisa você vai poder fazer com ele, não é verdade? E também dá para fazer gincana. Às vezes você pode escrever aqui, muito bem, dividir em 2 equipes. E eu quero que vocês procurem o que está escrito em, daí você coloca aqui, João 3,16, tempo. Daí eles vão lá, achamos, então vamos lá. O que a Bíblia diz em João 3,16? Daí eles leem. Olha que legal! Você pode trabalhar também com essa Bíblia assuntos polêmicos. Volte e meia surgem vários assuntos polêmicos. E eu gosto muito de ir de encontro ao que está acontecendo para trabalhar com as nossas crianças. Porque muitas vezes, querido educador, a gente acha que as crianças não estão vendo as coisas. E elas estão vendo tudo. Daí, na escola, durante a semana, se discute, se fala sobre esses assuntos. Mas e nós? Qual é o nosso posicionamento? Então nós temos que ficar atentos para ver o que está acontecendo com as crianças. E surgiu uma polêmica durante a semana, você já disse para elas, olhe, essa semana eu vi que aconteceu, surgiu na mídia, tá todo mundo falando, saiu nos jornais, saiu na internet, esse assunto. E hoje eu preparei essa aula e nós vamos aprender o que a Bíblia diz sobre isso. Porque uma pessoa falou isso, outra pessoa falou aquilo, pode ser que teus amigos tenham uma opinião, outros amigos teus têm outra opinião, você tem uma opinião, mas nós vamos ficar com o que a Bíblia diz. Isso é um ensino muito importante. Nós desde cedo incutirmos na cabeça das nossas crianças, é isso que é ensinar o caminho, que nós seguimos o que a Bíblia diz. Maravilhoso esse recurso, não é verdade? Quanta utilidade ele tem. Então, baixa aí os moldes, faça esse recurso e trabalhe com as suas crianças e semeie nas suas crianças essa verdade, esse princípio para ela seguir. Que nós cristãos sempre ficamos com o que a Bíblia diz. Tchau, até o nosso próximo vídeo.